Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os desdobramentos das manifestações de 7 de setembro e a piora das crises entre os poderes. Eu converso com o Rafael Cortes, que é cientista político da Tendências Consultoria. Rafael Cortes, boa noite. Boa noite, Denise, a todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar conversando com você. Bom, nós tivemos uma expectativa muito grande em relação às manifestações que acabaram transcorrendo num clima pacífico. O grande problema dos desdobramentos hoje foram as falas do presidente Bolsonaro. Nós tivemos um pronunciamento muito duro de Luiz Fux, que preside o Supremo. Nós tivemos falas também do presidente da Câmara, Arthur Lira, de Rodrigo Pacheco, do Senado. Eles propondo aí, defendendo uma pacificação. Agora, Fux chegou a falar na responsabilidade mesmo de Bolsonaro em relação a isso, alertou para que as pessoas não acreditem na defesa da democracia com ações que vão contra a democracia. Então foi um discurso mais duro mesmo, né? É uma natural repercussão depois do discurso do presidente, que na verdade não é isolado, né? Ele se insere num ambiente político de tensionamento institucional, seja nos temas voltados ao Supremo Tribunal Federal, seja em relação ao sistema eleitoral brasileiro, todos na direção de gerar uma desconfiança em relação ao funcionamento das instituições e, com isso, gerando um cenário de instabilidade política. E, ao fim e ao cabo, se a gente leva a sério a fala do presidente e, eventualmente, essa fala se transforme em comportamento, né, é muito difícil escapar da interpretação de que não haveria crime de responsabilidade, né? Haja visto, por exemplo, quando ele faz a menção direta a eventualmente não cumprir decisões judiciais proferidas, por exemplo, pelo ministro Alexandre de Moraes, muito difícil escapar do artigo 85 da Constituição, que estabelece lá o não cumprimento de decisões judiciais como um crime de responsabilidade presidencial. Interessante notar também na fala do ministro Fux que, num certo sentido, o Supremo se controlou, né? Faz um discurso duro, faz um discurso de proteção à instituição, mas, ao mesmo tempo, indiretamente, cobra o mundo da política para que, eventualmente, julgue a questão do eventual crime de responsabilidade. Na verdade, essa é uma agenda que, enfim, já vem de algum tempo, eu estou imaginando de forma prospectiva que pode aparecer. E aí, quando a gente olha para a política, me parece que teve um cenário um pouco mais contrastante, né? Os presidentes das casas ainda não estão tentando encontrar conciliação, mas me parece pouco provável diante do atual cenário e da antecipação do calendário eleitoral. Agora, nós tivemos manifestações de lideranças partidárias mais pesadas com relação à postura do presidente Bolsonaro. O PSDB optou agora por ser oposição de uma maneira mais formal e começa a discutir essa questão do impeachment. Ainda não assumiu essa posição, mas nós tivemos manifestações de Gilberto Kassab também nesse sentido, do Solidariedade, de vários partidos. Isso pode ganhar força, fortalecer manifestações contrárias ao governo e chegar a um processo de impeachment. Você vê alguma possibilidade nesse sentido? Certamente essa possibilidade tem que estar no radar de quem acompanha a análise de risco político e os desdobramentos naturais para a economia. Por um lado, essa tensão, como eu mencionei anteriormente, a minha leitura é que ela deve continuar. Eu não consigo ver nenhum sinal crível que dure no tempo dessa moderação, portanto, está sempre ali essa percepção, e aos poucos os partidos vão testando esse mercado eleitoral e o posicionamento da sociedade. Por isso que o 12 de outubro vai ser importante, o 12 de setembro, né, vai ser importante, que é a convocação de manifestações favoráveis ao impeachment, mas de grupos muito associados à direita e, portanto, que fazem maior pressão nos partidos do Centrão e outros aliados. Então, acho que vai ser um ponto importante e verificar o tipo de manifestação, a magnitude, para eles começarem a ter mais informação de como se posicionar. O problema, Denise, me parece, é a disciplina partidária. O que a gente tem assistido nos últimos anos, os líderes partidários com dificuldade de unir a bancada, seja favorável ao governo, seja contrário, e acho que isso que vai ser o desafio para chegar até o quórum qualificado.
Agora, a gente falava em manifestações pacíficas, que embora tivessem faixas aí contra o Supremo, com críticas mais pesadas, nós não tivemos tumulto. Mas hoje nós temos manifestações dos caminhoneiros em várias regiões do país, travando as estradas e além das pautas próprias, reclamando de combustíveis, eles colocam essa questão do Supremo, né, de saírem ministros do Supremo, de apoio ao presidente Bolsonaro. E isso é uma coisa que traz muita preocupação também do lado econômico. Você acha que esse tipo de manifestação fortalece o presidente? Como é que entra nesse contexto? Esse é mais um elemento para a gente ter no radar um quadro mais pessimista, que começa na política e certamente vai bater na economia, né? Você tem primeiro um movimento financeiro, mas paulatinamente essa crise financeira, enfim, um cenário mais adverso para os ativos brasileiros começa a bater na economia real. Agora, olhando do lado político, a atenção institucional me parece que não fortalece o presidente. É verdade que mobiliza, que serve como um elemento de constrangimento à ação dos demais poderes, mas não me parece que o governo encontrará apoio para teses mais difíceis e apoio para essa esticada de corda que tem sido crescentemente sinalizada. Acho que a tendência é reforçar essa ideia de que, olha, mesmo para aqueles partidos que até agora deram sustentação à atual administração, que eventualmente valeria a pena, em termos de custo-benefício, né, caminhar com o processo de impeachment. O que, na verdade, me parece que é mais desafiador é que o impeachment não é só um processo de tirar o presidente, né? É tirar um presidente e colocar outro no lugar. Se for via impeachment, o general Mourão. Isso também ainda está muito cercado de incerteza. Então, se a gente não tiver, nesse interim, um posicionamento mais claro do general Mourão, eventualmente sinalizando que estaria disposto a topar, isso envolve não só uma decisão individual, mas também do ponto de vista organizacional das Forças Armadas, mesmo com toda essa pressão, acho difícil o impeachment sair. Então, ele precisa dessa conexão e a gente precisa acompanhar, então, os sinais e os movimentos do general Mourão para a gente ter uma ideia melhor do quão crível é essa possibilidade, pensando agora nas próximas semanas. Nós já tivemos um afastamento nítido deles, Mourão dizendo que ele não é chamado para reuniões, ele não participou da reunião de governo hoje, não é? Mas ele tenta ainda acomodar essas expectativas, mas já foi chamado de cunhado, não é? Já teve críticas, eles têm divergências em várias posições, né? Não é claro que o discurso de moderação de fato reflita as preferências mais íntimas, enfim, uma expectativa de comportamento do general Mourão olhando a possibilidade de impeachment. O que é desafiador, de novo, é qual seria a visão das Forças Armadas em relação a todo esse processo, né? Porque, no fundo, é um governo que sofreria um impeachment e é um governo com uma presença militar muito relevante. Se eventualmente a gente caminhar nessa direção, essa introdução das Forças Armadas na política fica ainda mais forte. Então, a ideia de politização das Forças Armadas, enfim, essa mistura entre posição organizacional e o exercício do poder fica muito desafiador. Eu acho que tem esse elemento e tem ganhos eleitorais para 2022. Acho que são essas as peças do xadrez, mas aquela ideia de que o governo mobilizando no discurso, seja as Forças Armadas, seja essa mobilização social, que isso blindaria o governo de qualquer risco de mandato, acho que ela caiu por terra. O debate agora é se eles vão conseguir construir uma solução que encontre quórum qualificado na Câmara e no Senado. E Rafael, tem a questão da economia também, que ela sofre as consequências de toda essa situação e se imaginava que a gente caminharia para um 2022 melhor, com mais crescimento, com controle da inflação, com juros ainda relativamente baixos, e a gente vê essa desorganização, hoje uma reação muito ruim do mercado, e greve de caminhoneiros, aí paralisação, acarreta mais problemas e tem todo esse clima afugentando investidores, é muita coisa, né? Muita coisa, né? Do ponto de vista do efeito da popularidade, a gente está conversando sempre, né? A política afetando a economia, mas tem um outro lado, né? A economia, com esse desenho que você mencionou, um cenário mais pessimista, especialmente olhando 22, ela deve afetar negativamente a popularidade do presidente. Então, de saída, fica mais distante, eventualmente, o projeto de reeleição e pode chegar a um ponto, inclusive, de que os agentes resolvam antecipar o fim do mandato e tentar
mobilizar um processo de impeachment ou, eventualmente, uma outra saída judicial. E aí, por diferentes caminhos, eles se reforçam, e aí um quadro bastante preocupação. Não é por um acaso que o mercado respondeu agora com esse choque de incerteza, e se os eventos se acumularem, não há propriamente, entre aspas, um limite para essa depreciação. Pode atingir números ainda mais desafiadores, e a inflação responde rapidamente na veia, prejudicando o bem-estar, sobretudo, dos mais vulneráveis. A inflação que já é uma queixa meio geral que a gente tem visto da economia, mas é isso, eu conversei aqui com o Rafael Cortes, que é cientista político da Tendências Consultoria. Rafael, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, boa noite a você e a todos os ouvintes da TV Gazeta. Com vocês.